E agora é a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar da reação muito positiva do mercado financeiro global nesta segunda-feira, eleições nos Estados Unidos, novidades em relação à vacina. Eu converso aqui com Alexandre Chaia, que é economista, professor do INSPER, sócio da Artesanal Investimentos. Alexandre, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, nós tivemos um movimento eufórico, especialmente na Europa, tem muita relação com a vacina. Agora, o fato é que desde a semana passada, antes mesmo das eleições nos Estados Unidos, o mercado assimilou essa perspectiva de vitória de Biden e vinha com um movimento muito favorável, não é? É que o mercado estava apostando, primeiro, a vitória pura do Biden em si já poderia não melhorar a situação, mas ele, com algum contrapeso dos republicanos no Senado, faz com que você tenha o principal ponto que eu vejo dessa vitória do Biden é ele voltar para o multilateralismo, ele voltar para a negociação, voltar para o Tratado de Paris, ele voltar a aumentar a influência dos Estados Unidos no Acordo do Pacífico. Toda essa retomada que ele vai fazer faz com que o comércio mundial volte a crescer. E isso é o ponto positivo. Só que o que traz junto o lado negativo? São um aumento de gasto, talvez um descontrole um pouco da parte de impostos, aumento de impostos, que com os republicanos mantendo o Senado, você vai ter um equilíbrio de pesos. E aí faz com que a economia volte para a normalidade, ela acabe com esse período de restrição que o Trump colocou, e você ainda mantém um pouco a contenção de gasto, aumento de despesa via os republicanos. Por esse ponto, essa combinação foi que fez com que o mercado ficasse bem satisfeito. Se fosse só um lado ou só outro, quer dizer, o Trump mantendo, o mundo teria a afundar mais, porque ele ia dobrar a aposta no isolacionismo, vamos dizer, na rompimento dos acordos multilaterais. E com isso, o mundo volta para a normalidade sem ter uma explosão de gasto que os democratas acabam fazendo. Agora, na verdade, é uma expectativa essa questão do Senado, por exemplo, porque naquela eleição complicada que eles têm nos Estados Unidos, isso só vai ser definido no começo de dezembro, né? Sim, o que estão falando hoje é que possivelmente o Senado acabe 50-50, quer dizer, metade para cada lado, sendo que vai ficar os independentes, considerando que eles são mais progressistas. Então eles ficariam os independentes juntos com os democratas e os republicanos com a outra parcela. Só que o próprio partido democrata em si também ele é rachado em mais radicais e menos radicais. Talvez a chance, você não consiga ter uma unidade de aprovação para aumento de gasto ou para uma mudança muito grande de regras do jogo em termos dos Estados Unidos. Então isso equilibra o mercado, mantém as pessoas mais satisfeitas. Agora, nessa questão do gasto, o mercado ainda conta com aquele mega pacote que eles estavam discutindo anteriormente, que não foi aprovado por causa de divergências entre Trump e a Câmara principalmente, valores do pacote, mas deve passar de 1 trilhão, né? Sim, é que esse pacote, como o Brasil, a mesma coisa, o FMI avisou que o Brasil provavelmente vai ter que continuar ano que vem ainda mantendo algum tipo de incentivo, ele não pode retomar a normalidade em termos de gasto público, ele vai ter que continuar injetando recursos na economia, porque a pandemia, apesar da vacina, o positivo que a Pfizer falou hoje, da vacina ter uma chance de ser aprovada, ela vai demorar ainda o ano que vem inteiro. Nós estamos falando em ter 7 bilhões de doses para poder imunizar a população inteira do mundo e retomar a normalidade. Você tem que fazer isso de forma global. Então isso vai demorar muito tempo e você vai precisar continuar injetando estímulos na economia. O que acontece é que esse estímulo as pessoas sabem que é temporário. O problema é você criar um gasto permanente, você aumentar gastos que vão se perpetuar para os próximos anos. Então esse aumento, esse pacote de investimento americano, isso não é um problema, porque ele sabe que vai ser esse ano que vem, ele vai ter esse gasto e a partir depois ele volta para algum tipo de crescimento econômico, o mundo volta a crescer e isso vai se diluindo no tempo. O problema é você criar gastos permanentes. E aí volta a preocupação com relação ao Brasil na questão fiscal, porque por mais que a equipe garanta que vai respeitar a teto de gastos, e o próprio presidente Bolsonaro também afirmou isso, fica aquela dúvida, renda cidadã vai sair ou não vai sair, como é que eles vão lidar com essa situação, o orçamento do ano que vem já está apertado e não foi aprovado ainda, tem muita coisa a ser resolvida, né? Por isso que eu acho que o dólar começou o dia caindo, depois até virou um pouco no Brasil, porque as pessoas viram que o cenário não é tão cor-de-rosa para o Brasil. O Brasil tem um problema estrutural de gasto, ele tem que, de alguma forma, para poder evoluir, passar de reforma administrativa, ela tem que evoluir para você reduzir o tamanho do Estado, você, de alguma forma, colocar o Estado num tamanho sustentável no longo prazo, e isso não está andando. Sem dúvida, o teto de gasto é uma restrição hoje. Para você romper o teto de gasto, você tem que vir com uma outra âncora
de prova de credibilidade. É muito difícil você não conseguir romper o gasto, dado que você está tendo aí uma disparada no que vem. Você vai ter que, de uma forma, injetar recursos na economia. Só que você tem que provar, de alguma forma, para os investidores e, de alguma forma, essa eleição do Biden vai fazer o mundo voltar um pouco mais para a normalidade. Vai ter de volta interesse de investidores em países emergentes, e essa retomada ele tem que provar que, apesar da âncora, que é o teto de gasto, talvez não tenha como se manter no longo prazo, mas você vai criar algum outro mecanismo de contenção que vai dar credibilidade para o Brasil. Então esse é o ponto que o governo tem que mostrar daqui para frente com a equipe econômica, mostrar uma credibilidade maior do que ele estava hoje, porque hoje nada que o governo faz consegue ser aprovado, porque simplesmente ele tem muitas idas e vindas na política econômica do governo. Tem o que seria a pauta prioritária. Aprovar o orçamento, o PEC emergencial, que dá uma margem de manobra, tem avançar com as reformas, só que o governo tem essas idas e vindas que trazem segurança. Né? Isso, exatamente. O que eu acho que o grande problema do Paulo Guedes, ele tem uma equipe muito boa e ele conseguiu aprovar muitas coisas no primeiro ano, principalmente do governo Bolsonaro, só que esse ano ele meio se perdeu. A equipe econômica, ela ficou num dilema entre continuar com a visão mais de contenção de gasto ou investir na pandemia, e ele não conseguiu tirar esse... Porque o que eles fizeram foi contra tudo que eles imaginaram que faria na economia. Exatamente. Então, esse tipo de coisa que gerou uma crise existencial dentro do próprio equipe econômica. E o Bolsonaro em si, não o governo Bolsonaro, mas o Bolsonaro em si, ele não acredita em contenção de gasto. Ele é, por natureza, um cara que quer que o Estado maior. Ele sempre, desde a eleição, ele nunca foi fiel a essa visão liberal que o Paulo Guedes tinha. Então, esse dilema no mundo onde você precisa gastar mais, ele acabou criando essas incertezas que faz com que o investidor estrangeiro olhe para o Brasil e fale, não tenho certeza se eu quero colocar dinheiro no Brasil, onde eu não sei se o futuro vai ter as regras do jogo tão estáveis como estão no momento atual. Porque essa injeção de recursos da economia, ela gera popularidade. Foi uma coisa que Bolsonaro gostou de ver, e aí acaba mexendo com aquele outro lado dele, que sempre foi a votação dele, o posicionamento dele como deputado. Sim, exatamente. Ele assumiu ele vestiu uma roupa liberal para poder passar na eleição. Ele queria mostrar que ele era diferente, não só do ponto de política, de corrupção, o que efetivamente também está tendo um certo deslize na estrutura de governo dele, mas ele também mostrou que ele, como liberal, ele está vestindo essa camisa. Mas desde o início ele sempre ficou rateando nisso aí. Quando a reforma da Previdência, ele dizia o tempo inteiro, a reforma da Previdência é importante, mas vamos ajustar aqui os militares, mas vamos fazer aqui com os funcionários públicos. Ele nunca mostrou não é confiança, mas uma efetividade na ideia dele. E agora, com a pandemia, que você perdeu essa âncora de liberalismo, de redução de gasto, ele acabou gostando de gastar mais dinheiro e está retomando essa ideia. Agora, em relação ao teto de gastos, parece que eles convenceram de que não respeitar desandaria toda a situação, desequilibraria o mercado, pressão inflacionária, uma série de coisas. Confiança, né? Confiança é o nome do jogo. Para você ter crédito, para você continuar financiando, o mundo inteiro você precisa de crédito, ou crédito multilateral ou crédito de investidores privados. E para isso você precisa ter confiança que você vai pagar no futuro. O teto de gasto é a última âncora que a gente tinha, que estava dando confiança à política de gasto do Brasil. O Brasil está estourando, o déficit está sendo crescente há muitos anos. Desde o impeachment da Dilma, a gente está só tendo déficit atrás de déficit. Então, para você provar que no longo prazo, apesar desses déficits todos, eu vou conseguir gerar superávit para pagar, você tem que estabelecer o teto de gasto. Então, você tem que provar, o Bolsonaro foi convencido que, retirando o teto de gasto e mantendo a política errática dele, a palavra era errática, e, além de tudo, o Trump desacelerando o mundo inteiro, diminuindo o comércio, isso tudo ia fazer com que os investidores não voltassem para o Brasil. O que aconteceu? No ano de 2020, teve uma perda de capital, o investidor estrangeiro saiu totalmente do Brasil, e a expectativa com essa normalização do mundo, que a gente possa ter uma retomada de investidores no Brasil ano que vem. Diminuir a aversão ao risco global. Sim, isso que aconteceu com a eleição do Biden e com esse balanceamento de despesa. Então, isso por um lado, também a eleição do Biden pode ser um freio na tendência do mundo de ser cada vez mais protecionista. Porque o mundo estava caminhando para um governo muito mais protecionista, seguindo um pouco essa guerra comercial do Trump com a Europa, Trump com a China. Isso tudo melhorou agora com essa eleição.
Perfeito, eu conversei aqui com o Alexandre Chaia, que é professor do INSPER e diretor da Artesanal Investimentos. Alexandre, muito obrigada. Obrigado. Boa noite. Vocês.